Boa tarde. Vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, fazendo a leitura de uma página que está no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. A mensagem número 13. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passado o momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. E assim, com essa mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, nos chamando a atenção para a presença de Deus constantemente em nossas existências, que nós sejamos gratos por tudo de bom que temos recebido e também por esta oportunidade de mais uma tarde reunidos, unidos na mesma sintonia, na mesma vibração, em busca de aprendizados que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. E o nosso grupo é alegria, e é com alegria que nós realizamos esse encontro, para pensarmos juntos, trocarmos nossas experiências, enriquecermos nossa caminhada, não apenas com o conhecimento intelectual, teórico, mas com o conhecimento espiritual de sermos espíritos imortais que estamos aqui nessa vida de sociedade para exercitarmos a fraternidade, a indulgência, a tolerância, darmos as mãos e crescermos juntos. E agradecidos que estamos por mais esse encontro de luz, de afeto, nós pedimos permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo divino, e aos nossos mentores, anjos de guarda que nos assistem, para darmos início ao nosso estudo, rendendo graças, que assim seja. Graças a Deus. Queridos, nós trazemos uma proposta, uma novidade, para que não seja assim, somente eu falando, trazendo para vocês das reflexões, das questões do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer uma proposta. Claro que não é obrigatório, quem não se sentir à vontade vai dizer que não quer, mas a gente faz o convite. É o Livro dos Espíritos que nós vimos a semana passada, aspectos da introdução
e dos prolegômenos, hoje iniciamos na pergunta número 1. Ele tem essas características. Kardec elaborava as perguntas aos espíritos superiores. Tanto que é interessante verificar que a própria estrutura do livro ele tem tipos de letras diferentes. A pergunta é com um tipo e a resposta ela vem entre aspas, seguindo logo das perguntas, das explicações. E também, quando acontecer de ter uma explicação de Kardec, que nós vamos encontrar em algumas perguntas, outro tipo de letra, de outro tamanho, tem sempre essa distinção. E o Livro dos Espíritos ele é muito importante, porque fala de nós. Nós somos espíritos. No momento como encarnados, nós temos a nossa alma, né? Apenas para compreensão, mas somos espíritos. Então, fala de nós, fala da nossa origem, fala da nossa destinação, fala do nosso compromisso de crescermos, progredirmos, isso está dentro das leis morais. Então, todo esse desdobramento, nós vamos passar por todas essas questões e refletir sobre tudo isso. Então, é muito importante porque fala de nós. E por que estamos estudando ou vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos? Porque somos espíritas, ou queremos ser, ou já somos por convicção, não importa o que nos trouxe até aqui, as razões, os motivos, as causas, mas somos espíritas e por isso estamos estudando a doutrina dos espíritos e o Livro dos Espíritos. Então, para a gente fazer uma breve introdução, vou pedir para o Luciano passar um vídeo, rápido, 5, 6 minutos. Por favor. Eu acho que está sem som. Tá sem som para mim. E para mim também está sem som. Entrou o som? Ainda não. Ainda não? Não. Para mim, não. Ué, só um minutinho. Estranho. Aqui está tocando. Só um Você minutinho. já está na barca? Você já está na barca? Sim. O som pode ter ficado lá, né? Gracinha da creche. Gracinha da creche. Estava na piada. ponta da agulha. Só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo. Ótimo. Dá mais emoção. Isso. Interessante, para mim que está reproduzindo. Eu vou aumentar aqui o volume do alto-falante do computador. Ok, só mais um minutinho, por favor. Vamos lá. Está reproduzindo? Reproduzindo sim, mas sem som. Sim. Continua sem som? Sim. Bom. Não se preocupe. Tem legenda. Ah, desculpe, gente, a falha foi minha. Me lembrei por quê. Agora vai, com certeza. Ficou faltando um comando que eu não dei. Antes. O áudio do computador. É isso mesmo. Bem lembrado, Nádia. Só mais um minutinho.
O problema é que já tinha que estar lá embaixo na fila da lancha. Não, Agora- vamos fazer o seguinte. Não, fica tranquilo que agora vai. Tá bom, estou tranquila, mas eu não quero te atrapalhar. Tá indo? Uma das coisas que eu gosto de fazer Ok. é ouvir críticas e questionamentos a respeito do espiritismo, o que facilita na hora de explicar. Mas o que eu mais escuto das pessoas é: eu não posso ser espírita, ou isso não serve para mim. E o motivo é um dos mais interessantes quando isso é questionado. Por quê? Não consigo ser tão perfeito. Mas o que é ser espírita? Ou melhor dizendo, o que é necessário para ser espírita? O espiritismo é uma proposta filosófica. Apesar de ter consequências comportamentais, ele não é um grupo de rituais ou regras de comportamento específicas. Como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Então, o que é necessário realmente para ser espírita é pensar a realidade a partir de 5 princípios básicos. Primeiro, existência de Deus. O espiritismo é uma filosofia espiritualista e deísta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir desse pensamento, nós analisamos a realidade do ponto de vista de que existe sim um sentido na existência, nos acontecimentos, e que Deus não só existe, como é a causa inteligente de todo o nosso universo. O segundo princípio é a imortalidade da alma. Essa dualidade espírito-matéria que acompanha a história da humanidade. Dos egípcios aos dias atuais, está presente em todas as culturas. O homem primitivo já buscava uma explicação para aquilo que ele não entendia. E normalmente, essas explicações aconteciam no mundo metafísico, no mundo além da matéria. A imortalidade da alma é, então, um dos pilares de todas as teorias espiritualistas e do espiritismo também. O terceiro princípio, comunicabilidade dos espíritos, é o que distancia mais o espiritismo de outras teses espiritualistas. Daí a necessidade de Kardec cunhar um novo termo para separar espiritualismo da ideia espírita. Ou seja, o espírito age sobre a matéria, não é apenas consequência, é a origem de muitos fenômenos. Quarto princípio, reencarnação. O espiritismo acredita que a alma passa por muitas existências corporais, com o fim de aperfeiçoar-se, e é o que fundamenta a justiça divina. Nós, como deísta que somos, nós acreditamos que todas as coisas têm uma razão de ser, e a ausência da reencarnação torna a explicação para a existência extremamente difícil e caótica, dando a entender que a vida não teria sentido. O espírita acredita que todas as coisas acontecem por uma razão e que as provas, as dificuldades surgem dessa necessidade de aperfeiçoamento. O quinto princípio é o da evolução espiritual. O espiritismo acredita que a evolução acontece no espírito e que à medida que ele se depura, ele produz alterações no mundo material. De maneira que a evolução que nós visualizamos no mundo físico é uma consequência da evolução espiritual. E nós não surgimos diretamente como espírito. As mudanças começam com o princípio espiritual, que é o primeiro impulso de alteração da matéria, que deu origem ao movimento e os processos materiais como nós conhecemos. Por trás de cada processo material existe um processo espiritual. No momento em que esse princípio espiritual adquire um nível de maturidade, ele se transforma em espírito, que é um princípio inteligente do universo, independente, que passa a fazer as escolhas
utilizando-se do livre-arbítrio que ele conquistou. À medida que ele evolui, ele chega um momento em que ele domina todas as alterações que a matéria pode proporcionar e ele deixa de ter necessidade de reencarnar-se no mundo material. Ou seja, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso em rumo da perfeição. Ser espírita, então, não é um tipo de comportamento específico ou uma exigência. Ser espírita é desenvolver critérios de avaliação da realidade que lhe permitam raciocinar, compreender, avaliar tudo o que existe e entender a realidade baseado em 5 princípios: existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. A partir desses princípios, o raciocínio, em consequência, o comportamento do espírita se desenvolve. Então, ser espírita é pensar como espírita, é raciocinar como espírita. E, principalmente, a fé espírita é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a partir desse recado... Obrigada, Luciano. Por nada, Raquel. Boa viagem. Obrigado. A partir desse recado, que nos chama bem a atenção para raciocinar, para pensar, nós, então, vamos fazer a nossa proposta, para não ficar assim, só um falando. Eu gostaria de convidar 2 pessoas, queria saber se todos aceitam. Não tem certo, não tem errado, não tem nota, não tem reprovação. É para sentirmos e pensarmos sobre o estudo, dentro dessa proposta de que o espírita ele se debruça em raciocínio sobre todas as coisas. Vocês aceitam? Sim. Sim, não sei se ela me viu. Sim. Sim. Maravilha. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, mas eu gostaria que todos, embora fossem acompanhando o debate. Eu vou convidar 2 pessoas e vou fazer uma pergunta. Essas 2 pessoas vão ter 1 minuto cada uma para trocar entre elas o que elas pensam sobre o que eu perguntei. E depois volta, depois desses 2 minutinhos que eles vão fazer a troca deles, todos nós vamos ou discordar, ou complementar, ou dar a nossa própria. Tá bem? Então, eu gostaria de convidar Eunápio e Rita para formar uma dupla. E vocês... Ok. Vocês falarem agora, vocês vão ver quem começa primeiro. Qual é a ideia que vocês têm, cada um de nós tem, sobre Deus? Vai você ou eu primeiro? Não, sem dúvida alguma você, Rita. Vai com Deus. Vai com Deus. Seguro na mão dele e vou, né? Vamos nós. Veja bem, a minha concepção de Deus... Caramba! Complicada perguntinha, né? Ou é a concepção de um todo, assim? Quer dizer, a minha concepção de Deus... que você pensa na hora que, por exemplo, na hora que alguém diz, vai com Deus, Deus acompanhe, graças a Deus. O que isso representa? Que ideia que você faz desse Deus? Ok. Para mim, ele é pura energia. Plena energia que não só abrange a nós, seres humanos, né, como a um todo, ao universo e
ele é responsável por tudo. E tentar administrar o caos que nós estamos. Eu acho que é isso que é Deus, né? Ele está tentando, é o administrador. Mas só ele sabe o porquê de cada coisa, né? Nós não estamos... 10 segundos, viu? Falta 10 segundos. Nós aqui não estamos para julgar, né? Então, eu acho que ele é essa pura energia que eu não consigo nem... É imensurável, eu não consigo. E ele administra tudo. É então, a minha concepção. Passa para você agora. Leonápio, concorda, não concorda? É essa a ideia? Beleza. Eu acho que eu vou da Rita, né? Eu me questionava muito, né, criança, adolescente, né, sobre a existência de um Deus, né, o que seria ele. E até hoje eu também não sei, eu continuo não sabendo o que é. Né? Eu consigo entender que ele existe, né? Que com essa energia porque nos falta até palavras para defini-lo, né? A gente já sabe que ele não é antropomórfico, né? Já sabemos isso, eu já tenho essa consciência que ele não é antropomórfico, né? Mas eu também não sei nem se energia ele é. Eu não sei o que também não sei se é uma individualidade, eu acredito que não seja uma individualidade. Né? Eu acredito que eu não posso definir o que é. O que eu posso dizer é que eu acredito nessa causa primeira. Por isso que eu achei muito interessante quando os espíritos responderam para Kardec, né? Definido como causa primeira. É a causa, né? É o ponto causal de tudo. E esse ponto causal, né, ele já vem da filosofia há muito tempo atrás, muito antes dessa resposta dos espíritos de Kardec, mas eles vieram para confirmar que essa tese teológica de que Deus era o início de tudo, ela realmente é a mais tendenciosa a ser a correta. Que eu também não sei se é, porque para nós a gente consegue entender como causa primeira de todas as coisas, mas certamente com um espírito como Jesus, ele certamente deve ter uma visão muito mais abrangente dessa divindade, né? Que para mim nos foge. Hã? Como é que é? Pronto, acabou agora. Pronto, beleza. Acabou o seu tempo. Aí, quem gostaria de se colocar agora junto a Rita e junto a Leonápio? Uma pergunta antes. Todos sabem o que é antropomórfico? Todos, porque tem gente nova na sala. Ou... Divide aí em miúdos, Zé Luiz. O que é antropomórfico? Difícil até de falar. Antropo é de homem, né? E morfo na forma de homem, forma humana. Né? Muita gente tem Deus como sendo aquele velhinho sentado em cima de uma nuvem, com um cajado, jogando raios em cima da gente quando chove. Isso, é a gente da vida humana. Por exemplo, tem aquele desenho animado do carrinho, que é um carro de corrida, e que ele tem a carinha, e que ele ri, que ele sofre, que ele... Eu esqueci o nome agora do desenho, mas é um carrinho. Tem automóveis, tem aviões, é assim, o nome é assim mesmo. Deve ser o Relâmpago McQueen. É McQueen. Isso, é o McQueen. Então, aquilo é um fator antropomórfico, dão forma, aspectos humanos a um objeto inanimado, né? Então, Zeus também é um exemplo, né, Raquel? Zeus também é um ser antropomórfico, Zeus. Também. Deus, Júpiter do panteão. A gente faz isso com Deus, o nosso Deus, né? Mas assim, quem gostaria de colocar? Quando pensou... Fico com a Rita. O Dalto fica com a Rita. É essa pura energia responsável por tudo. Deixa eu botar então um contraponto. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto só? 1 minuto só. Ok, vamos lá. Eu entendo Deus como sendo uma coisa infinita. Então, qualquer definição que você dê a Deus, obrigatoriamente, o seu Zé Luiz coloca a palavra infinito. Então, ele é infinitamente bom, infinitamente sábio. Entendeu? Infinito, porque não dá, a gente, é o que o Leonardo está falando, a gente não sabe. E aí a gente corre um sério risco, a gente dizendo que ele é energia, o que a gente não sabe, a gente pode estar diminuindo os atributos de Deus.
Então, eu prefiro Olha, ficar com o infinito, né? E não colocar essa ideia de energia. Mesmo porque só, tem um cientista muito interessante chamado Einstein, que ele separa matéria e energia. Ou seja, se eu estou falando que Deus é energia, e onde que está a matéria? tá. Se a gente admite que ele está em todo o universo é matéria e energia, então focar em uma definição só, para mim, é um sério risco. Então, eu prefiro me abstrair disso, já não digo que Deus é energia, eu prefiro dizer que Deus é a inteligência suprema do universo. Talvez seja botando a infinita inteligência do universo seja a melhor definição que a gente pode ter no contraponto com os dois pensamentos, tá bom? Tá bom, acabou o seu tempo, mas você já entrou na segunda pergunta, que é sobre o infinito, e já entrou nos atributos. Então, eu tenho que... Desculpa. Posso provocar? Posso provocar? Mas só mais agora 1 minuto. Só pode provocar a Rita, hein? Eu não, hein? É uma provocação que eu tenho às vezes, que eu fico me perguntando quando momento de contemplação, ele é bom ou ele é mau? Olha, aí você já vai entrar, não... É, porque essa bondade e essa maldade, ela é relativa ao humano? Ou como é que é isso aí, entendeu? Isso, ele é neutro. Bom, mal ou justo? Peraí, deixa eu falar agora. Posso falar? Posso gastar 1 minuto? Pode, Pode, 1 Raquel. minuto, estou marcando. Tá, pode marcar. A partir de já. Estou com a Rita assim nessa questão de energia, porque ela não conseguiu explicar o que é Deus. E eu acho que nós não temos essa condição de explicar o que é Deus. Só isso. Não dá para explicar. Não temos como explicar. Kardec ele usou até uma maneira de dizer, olha, Deus é isso, é mais ou menos isso, é quase isso, talvez seja isso. E ninguém explica Deus, não temos condição ainda de explicar Deus. Muito bem, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Quem estiver com o livro dos Espíritos, tá no bate-papo de escrever, seria limitarmos algo... Então, aí me fugiu a palavrinha. Mas, assim, no livro dos Espíritos, a questão número 1, que está dentro da parte primeira, que tem o título mais amplo, das causas primárias, e o capítulo 1, de Deus. E a primeira pergunta, que é Deus? Eu já vou ler a resposta, porque é uma resposta e uma pergunta que todo espírita acha que tem que saber. Todo mundo fala, qual a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Que é Deus? Causa primária, inteligência suprema, de todas as coisas. Interessante, agora eu vou formar outra dupla. Não vamos falar ainda, refletir sobre as respostas dadas sobre a ideia que nós fazemos de Deus. Mas eu vou sugerir, deixa eu ver quem é que está na sala, porque daqui eu não vejo todo mundo. Fátima, você gostaria de participar junto com a Josi? Sim. Então, aceito o desafio. Muito bem, adoro, muito bom. Então, a segunda pergunta é a seguinte: por que vocês acham, né, que Kardec perguntou aos espíritos superiores que é Deus, ao invés de perguntar quem é Deus? Vocês duas conversem, 1 minuto para cada uma. Estou marcando. É um de cada vez, Ana Raquel? Vocês vão ver. Combina aí. Quem vai falar primeiro, o que é que vocês acham disso? Eu posso começar primeiro, Fátima? Pode. Eu agradeço. Eu acho que ele estava na mesma situação que a gente está hoje, sem saber quem é Deus e o que é Deus. E há quantos anos está atrás, entendeu? E até eu estava pensando agora na discussão dos outros aí,
que eu fiquei feliz que só sou eu que não sei ainda quem é Deus. Porque, olha, na evangelização a gente chega, treme, se a criança perguntar, explique quem é Deus, entendeu? Aí, porque não tem como descrever mesmo, igual o Dalto falou, e o Kardec, assim, eu acredito que ele estava muito confuso para entender tanta coisa que estava acontecendo lá naquela época e aqui, né? Então, a primeira coisa, se tem Deus, Deus é bom porque tudo isso. Então, eu acredito que seria essa confusão e que a senhora vai ficar sem resposta, porque ele estava na confusão e a gente ainda continua na confusão. Né? A gente sabe que Deus existe, a gente sabe que Deus é bom, mas quem é Deus? Minha filha, vou perguntar a Jesus. Agora é a Fátima. Eu só posso fazer a distinção do quem e do que. Quem se refere a uma pessoa e o que como se fosse um objeto, uma coisa, né? A única distinção que eu posso fazer entre quem e o que. Muito bom. Definir o que é Deus é complicado, né? Mas antes, quando você fez aquela primeira pergunta, né, ideia sobre Deus, que você falou que as pessoas sempre falam, vai com Deus, né? Então, a gente entende que Deus é uma proteção máxima, né? Então, a gente desejar que a outra pessoa fique com Deus e que Deus abençoe, a gente se sente protegido, se sente acolhido, né? A única ideia que a gente tem. E o respeito também, né? Eu acho que parte muito do respeito, né? De você acreditar mesmo não sabendo o que é, quem é, da onde vem, mas respeitar, né? Deus sobre todas as coisas. É isso. Muito bom, muito bom. Gostei muito daí de todas as participações. Aí agora nós vamos trazer algumas informações a respeito de quem é Deus em vez de quem é Deus. Aí nós precisamos ir lá em 1857, lá, desde a pesquisa, desde 1855, desde os estudos, né, de Kardec. Que, na realidade, a gente precisa entrar naquele cenário cultural daquela época. Porque, de modo geral, todas as vezes que cada um de nós, qualquer pessoa, se refere a Deus, entra na área religiosa. E aí entra com aquela ideia que se trazia, que Jesus chegou dizendo que não, que ele era pai, que ele era amoroso, mas a ideia que se fazia daquela figura humana o velhinho de barba sentado num trono, todo poderoso, olhando tudo que a gente está fazendo, presente em todos os lugares, sabendo de tudo, né? Muitas crianças tentam se esconder debaixo da mesa, debaixo da cama, achando que poderia se esconder de Deus, né? Porque acha que aquilo é invasivo, era aquela figura punitiva, vingativa, que castigava e que com as características humanas. Então, essa colocação. Na época de Kardec, na terça-feira, na quarta-feira passada, quando falávamos do Livro dos Espíritos, naquela introdução, ficou a dúvida de quem governava a França na época ali de Kardec. Teve dois momentos, né? E eu fui lá atrás pesquisar. Na época de 1851, era o Napoleão III, que ele era sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte já havia sido destituído e, nessa época, aí estava, inclusive, numa ditadura. Mas antes, nas escolas, nas universidades, havia uma disciplina
que era estudada tanto no ensino médio quanto nas universidades, uma disciplina que se chamava Teodiceia, e que fazia parte daquele conjunto de ciências filosóficas. E várias vezes Kardec cita a doutrina espírita ou espiritismo como uma doutrina filosófica. Então, a Teodiceia, ela justamente ela perguntava justo para que passasse pela filosofia e não pela religião, que é Deus? A pergunta era essa mesma. Então, os pensadores naquela época já tentavam se afastar daquele viés religioso. Então, a pergunta lá na Teodiceia era: que é Deus? E a resposta era exatamente a que os espíritos superiores deram a Kardec. Causa primária, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A resposta foi exatamente a que foi dada pelos espíritos superiores. Então, na época, houve essa necessidade que, embora a doutrina espírita, no seu tripé, seja ciência, seja filosofia, seja religião, no sentido de uma transformação da moral, houve essa preocupação, essa intencionalidade, provavelmente inspirado, né, pela o mundo maior, a espiritualidade maior, no sentido de trazer essa resposta para os pensadores, atrair aquela intelectualidade que já conhecia essa reflexão. Mas é uma resposta que aí entra já assim o meu mergulho pessoal, o meu entendimento. É uma pergunta que continua sendo atual e continua sendo coerente, porque Jesus veio justamente nos falar desse Deus Pai amoroso. Olha, não é nada daquilo ali com aquele cajado perseguindo a gente, né? E trouxe também como os grandes desafios a serem vencidos por nós, o orgulho e a vaidade, que nos faz pensar em Deus como o semelhante nosso. Não somos nós a semelhança de Deus, mas nós temos essa tendência de dar a Deus o atributo que nós conhecemos. Daqui a pouco eu vou dar a palavra de novo aí para todos vocês, porque é muito importante que o livro dos Espíritos seja estudado de forma muito participativa, porque fala da gente, fala de cada um de nós, né? Então, nós temos isso, essa tendência natural. Por conta da vaidade, por conta do orgulho, nós achamos que a Terra é o único planeta do universo, que nós somos os maiorais. Tudo isso que precisa ser agora desfolhado, refletido e aperfeiçoado, né, dentro desse crescimento. Mas tem algo, quando ele responde que é a inteligência suprema, isso é muito interessante, porque ele nos dotou de inteligência, mas a dele, vamos pensar, tudo que nós podemos fazer com a nossa inteligência não se compara nem de nada se compara com a inteligência suprema. Basta olharmos toda a criação de Deus. E como todo efeito tem uma causa, nós podemos começar a pensar em nós. Então, nós somos criaturas, criados por Deus, somos criaturas divinas. Não é isso? Que nós aprendemos que nós somos criaturas. Então, nós somos o efeito. Qual é a causa? Nós fomos criados, então chega em Deus. Nós somos matéria.
É um efeito, está aqui. Qual é a causa? Essa matéria. Mas qual é a causa de Deus? Acabou. Ele é o Supremo. Parte dele. Parte dele é a criação da matéria, parte dele é a nossa criação e de todas as coisas. Né? Então, essa reflexão é importante. Então, se você é matéria, quem criou? Foi Deus. E passa por essa questão da doutrina espírita também, a própria proposta de ser uma filosofia que nos conduz à reflexão. Tudo que for dito, tudo que for colocado, tudo que você estiver tendo a oportunidade de aprender, pense. Não é essa fé cega, acredite. Então, a partir do momento Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós podemos conduzir aqui, pensar nessas coisas e refletir. É o raciocínio que nós vimos lá no vídeo da Anete Guimarães. Aí agora eu abro para vocês, controlem aí a filinha, porque eu aqui pelo celular não consigo ver quem está na frente, quem quer complementar, para a gente passar para o número 2. Até agora ninguém, tá, Raquel? Nem você? Mas eu já falei, já contrapôs. Mais um pouco? Não, tá bom. Tem alguém... Eu acho assim, tá bom, vamos lá. Quando você fala do espiritismo, né, é importante a gente saber qual era o método. Como é que Kardec chegou a esse ponto? Kardec era uma criatura que conseguia falar 9 línguas, então ele mandava cartas para o mundo inteiro, para a Alemanha, para a França, para a Itália, e as respostas vinham idênticas das línguas nativas. Então ele sabia traduzir. Então, quando a gente vê uma resposta dessa, né, inteligência suprema, né, esse tipo de coisa, isso foi dito ao mundo inteiro. Por isso que é dito o mundo dos espíritos, no plural, não do espírito. E isso é muito importante, essa metodologia. Outra coisa é a época. Em que época isso aconteceu? O que Kardec fazia? Apesar de ser um grande pedagogo, um grande professor, mas na época ele não tinha um diploma universitário, porque não tinha universidade na França por causa dos Napoleões da vida que não instituíram isso. Olha a dificuldade. Um mestre sem ter um diploma, mas ele foi supremo, foi soberano. E a gente tem que também entender que o Livro dos Espíritos só tinha 500 perguntas na sua primeira edição. Hoje tem mais de 1.000 numa segunda edição. Então, até nisso havia problema. Né? Então, o conhecimento ele foi sempre parcial. Né? Era um estado, um ponto. Né? Daí a obra foi seguindo. E com essa metodologia toda, além disso, né, o Kardec ele estudava o magnetismo animal de Mesmer. Mesmer data lá de 1500 alguma coisa. E ele fazia também parte de uma filosofia chamada positivismo, que é que deu origem ao ordem e progresso da nossa bandeira. Então, ele buscava, né, isso até que foi fundada a doutrina espírita, ele abandonou o positivismo. Mas até então era o que regia as ideias dele. Né? Ele entendia que ele tinha que ser observado tudo sobre todos os aspectos, e não tentar dar uma explicação lógica de cara. Por isso que foi tão maravilhosa essa obra dele. Então, com esse contexto todo, a gente está aí, é o que você falou, né? Até há quem diga que ele mandou a resposta de quem, né? Mas aí as respostas foram tão incisivas, não, você não pode perguntar quem, tem que perguntar o quê. Então, altere sua pergunta, nós te damos a resposta. E é isso. Tá bom assim? Uhum. Alguém quer complementar? Está tudo certo? Dá para a gente entender. Agora, é claro que a distância da compreensão e do sentir Deus é muito grande entre nós e Ele. Né? Ainda trazemos, inclusive, nas nossas formações de existências anteriores, da crença cega. É isso e acabou, acredita, obedeça. A doutrina espírita hoje ela traz uma proposta interessante refletir também sobre isso.
a obediência. Nós saímos da obediência, que era justamente aquele Deus antropomórfico, vingativo, poderoso, sentado lá no trono, poderosíssimo, e para o Deus Pai. O Deus Pai, a proposta dele é de liberdade, de escolha, é o seu livre-arbítrio. Você pode se adiantar, mas você pode se atrasar. Você faz as suas escolhas. Então, você sai da obediência cega, que vai ser punido, que vai ser castigado, vai queimar no fogo do inferno. Então, obedeça, não reflita, é seguir para o raciocínio, para o pensar, para a libertação. E a liberdade é através da educação. Então, tem também esse aspecto a ser colocado dentro da doutrina dos espíritos e que fica com a visão de Deus também, né? Para a gente pensar sobre isso. Foi ótima a sua colocação, né? Porque, na verdade, a doutrina, o Pentateuco, precisa ser estudado e não apenas lido, né? Quantos só leem livro, passam de passagem e não esmiuçam? Então, essa tua metodologia agora está sendo ótima, dando a oportunidade de a gente ver aquela resposta do coração, né? E nem sempre bate com o que está escrito. Mas isso é o mais impressionante disso, a gente tem que ter em mente. Essa obra foi escrita em francês. Nem tudo que está na língua francesa significa a mesma coisa na língua portuguesa. A própria palavra sentir, que nós usamos para várias coisas, na França é dito de outra forma, é feito de outra forma. Isso vale também para a Bíblia. O que foi escrito em aramaico, em grego, né, em latim, tem suas nuances. E a gente, por isso, não devemos seguir a leitura como sendo cego. A gente precisa palpar isso aí, precisa tornar tangível esse conhecimento, para ele se solidificar. Então está ótimo, né? Precisamos estudar. E sem essa, né, de ficar só uma pessoa falando monólogo. Está ótima a tua colocação, Raquel. Muito bom, gostei. Posso passar para 2, então? Alguém quer complementar ou achar, se colocar de alguma forma? Então, vou passar para número 2. Estou vendo quem está aí. Eliane está muito quietinha. Você quer falar? Quer formar uma dupla? Por enquanto não. Eu gosto de ver, quero saber a pergunta primeiro. Tá bom. E você, Nádia, também está com voto de silêncio ainda? Estou, mas se você quiser, manda ver. Manda ver. Então, vamos pensar agora. Vó Marisa e Nádia, pode ser? O que é que vocês pensam sobre o infinito? O que é que a gente entende por infinito? Do jeito de vocês, não tem resposta certa, não vou botar nota. Raquel, a vó Marisa aqui não é catedrática, não, é muito devedora. O infinito é algo que não tem fim. Para mim, o infinito é algo que não tem limite, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Não é mensurável. É isso? Vocês foram rapidinhas, legal. Nem gastaram um minuto cada um. Foram infinitamente rápidos. Infinitamente rápidas. Alguém quer complementar, discordar, fazer, dizer outra coisa, dizer de outra forma? Eu gostaria de botar o pode ser e depende. Porque de que infinito nós estamos falando? Porque, assim, você quando estuda matemática, o infinito é mensurável, porque ele fala até assim que as duas retas se encontram no infinito. Quem ouviu isso na escola? Então, se elas se encontram no infinito, há um finito, algum lugar. Mas quando você aplica isso a Deus, temos a outra forma. Então, assim, eu prefiro dizer pode ser e depende. Elas estão corretas,
Mas o infinito, o que nós estamos aplicando o infinito ao universo? Pelo próprio nome, o universo ele tem que ter um tamanho, tem que ter um fim, um começo e um fim. Mas Deus é muito maior que isso. Deus realmente é infinito. Mas que infinito nós estamos falando? Pode ser e depende. Talvez o que você está pontuando. Fala um pouquinho mais alto, Leonardo. Nós não estamos te ouvindo. Melhorou agora? Melhorou? Eu estou ouvindo bem. Peraí. Não, eu estou ouvindo bem. Melhorou agora, pronto. Eu acho que o que o Zé está pontuando é um negócio bem interessante. É justamente a possibilidade que a gente tem de não conseguir, né, compreender uma totalidade. Né? Quando a gente não consegue compreender a totalidade, a gente diz que é infinito. O Zé lembrou um negócio que eu fiz uma pergunta na quinta série, me lembro, quinta ou sexta série, para o professor de matemática, que ele até hoje não me respondeu. Eu cheguei para ele, a gente estava dando naquela época dízima periódica e dízima simples, né? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,12, 12, 12, aquilo ali, né? Aí eu cheguei para o professor de matemática, professor, você não tira dúvida? Eu falei, diga, o que é que o senhor quer? Muito simples. Eu falei, diga, se você acabou de falar que é dízima periódica ou dízima simples, com os pontinhos não tem fim, correto? Eu falei, correto. Como é que você consegue colocar 0 e 1, ou 1 e 2, 3 e 4? Porque entre 1 e 2 existe um infinito de números. Existe 1,99999 pontinho que não acabam. Correto? Eu falei, correto. Por que você disse que tem 2 depois? Ele até hoje não me respondeu. Ele não vai responder. Se não tem fim, então por que você coloca o 2? Então não é para ter 2, 3, 4 nunca. Porque não tem fim o troço. Aí ele até hoje não me respondeu. Eu acho que a mesma ideia a gente tem com esse infinito. Entendeu, Maria Raquel? A gente não consegue conceber uma informação, né? E a gente joga o infinito para aquilo que a gente não consegue entender. Eu falei, é infinito o troço. Você não consegue mensurar, é infinito. Eu entendo o Zé e concordo com o Zé. Eu entendo o Zé e concordo com ele quando ele fala que tem os seus limites. O universo tem seu limite. Por exemplo, eu estava lendo uma astronomia agora, fim de semana, um artigo, e fizeram uma pesquisa, né, das dimensões das galáxias, um novo número para as galáxias. Né? Saiu agora um estudo recente, baseado no Nobel de Astronomia, sobre o novo número das galáxias. Falei, ótimo, lindo. Aí eu falei, beleza, e depois dessas galáxias conhecidas, o que é que tem? A gente não sabe o que é que tem, ninguém sabe o que é que tem. É infinito? Eu falei, também não sei. Então, caraca, o que é que tem esse troço aí? Ninguém sabe, então. Vai o que o Zé falou. Pode ser, depende, dentro do limite possível. Daquilo ali, a gente joga que é infinito, porque a gente não sabe explicar. Eu tenho um amigo que é assim, meio pancada, ele está estudando esse limite entre o 1 e o 2. Eu não consigo entrar nessa. Para mim, depois de 1 é 2 mesmo, depois de 2 é 3. Mas é o seguinte, nós temos essa necessidade de tocar. Nós queremos ver e tocar. Isso é acreditar nisso. Mas os animais também... Nós queremos mensurar, né, Raquel? Né, Raquel? Nós queremos mensurar. A gente quer colocar limite para entender, não é isso, Raquel? Exatamente. A razão... A gente tem a necessidade do tangível. Eu colocaria de uma outra forma, que a gente ainda tem necessidade de colocar as coisas de forma tangível. Eu caí e voltei 2 vezes, talvez eu esteja falando uma coisa que já falaram e eu não ouvi, porque eu já caí e voltei 2 vezes. As pessoas, a condição que a gente está, neste momento de evolução, a gente tem necessidade de tangenciar as coisas, de tornar a coisa inteligível, tangível para ser inteligível. E infinito
não é uma coisa tangível, não é para ser e não é para ser definido. É o que há entre 1 e 2, na verdade. Exatamente, Desculpe se eu exatamente. falei alguma coisa que seja contrassenso, porque eu também não consegui ouvir todo mundo. Não, você complementou, foi mais ou menos também o que o Eunápio colocou. E essa necessidade que eu estava colocando também, essa necessidade. O encarnado, o ser que está aqui na Terra, nesse momento, ele quer o que ele não vê, o que ele não pode definir ali, aí entra com essa dificuldade. E aí essa força energética, essa inteligência suprema, exuberante, que é a grandeza do infinito, do macro e do micro, aí esbarra numa limitação que não é do infinito, é a nossa limitação. Então, nós sentimos dificuldade para definir o que é infinito, muito mais dificuldade para falar da ideia de Deus. Não sabemos explicar, porque falta elementos, o que é que está configurado. Isso está na ordem dos mistérios de Deus, Criador nosso, né? Então... Por enquanto. Por enquanto, mas é a nossa condição, que de vez em quando o Zé Luiz diz que incomoda ele. Mas nós estamos nessa condição, nesse momento. Falta-nos ainda, por enquanto, a capacidade de discernir sobre certas leis que regem o universo. Mas aí, Deus é tão causa primária de tudo, criador de todas as coisas, que é justamente isso. A lei, as leis divinas são imutáveis, são eternas. Não é igual a nossa lei, que varia de acordo com a cultura, de acordo com o povo, de acordo com a época, que vai sofrendo mutações. Então, está aí nesse sentido. Ela é plena de harmonia, tá dessa forma. Então, essa dificuldade. Aí, o que é que os espíritos superiores nos informam? Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. O que está entre o 1 e o 2 é infinito. Nós não conhecemos. Tá aí. O seu professor, Eunápio, ele não ia explicar, não vai explicar ainda. Vamos reencarnar, avançar para conseguirmos essa compreensão, esse entendimento. Sim, eu achei bem interessante. Aí, dentro dessa sua ideia, da ideia que a gente tem de 1 e de 2, eu um dia estava conversando, eu fiz um tempo atrás um curso de iniciação astronômica, né? E aí a gente conversando com... Vocês estão me escutando? Aí, conversando com o professor, eu cheguei para ele e falei: professor, entre 1 e o 2 não tem, é infinito, mas precisa ter um fim para a gente entender. Será que o universo não é a mesma coisa? Entre 1 e 2 é um universo infinito, mas precisa de vários sub-universos para a gente entender? Aí ele até concordou com a ideia. Achei interessante. Interessante. Só que, assim, como agora nós estamos estudando a doutrina espírita, tem uma colocação que é fundamental para nós, que é querer entender o profundamente desconhecido sem buscar o espiritual, o desenvolvimento espiritual, é perder tempo. É Miramês quem diz isso. Diz que é perder tempo, é andar nas perigosas e estradas escuras da ignorância. Então... Sim, senhora. Olha só, Raquel, me dá um minuto para mim poder também aqui devagar um bocadinho. Ó, deixa eu dentro do... repetir
Deixa eu só repetir. Que Perdão. Eu vou repetir para todo mundo ficar bem. Querer buscar entender o profundamente desconhecido sem se iniciar nos rudimentos da educação espiritual é perder tempo e andar nas perigosas e escuras estradas da ignorância. Está com você agora, Dalton. Eu só vou filosofar um pouquinho aqui. No plano que a gente vive atual, o que Deus, na sua misericórdia, esse infinito, essa inteligência suprema, o que ele faz? Ele manda um Newton, ele manda um Einstein, ele manda um ser comum, uma visão quilométrica, né, na nossa frente, para que ele possa explicar algumas leis que nós não conhecemos. Eu acredito que, em curto tempo... Seu microfone fechou. Dalton, seu microfone fechou. Acho que ele caiu. Coitado. Está todo mundo caindo. Esse comentário que eu fiz agora, que é do... Eu estou até olhando para o chão para não cair também. Como que é, Nádia? A gracinha da creche? Gracinha da creche. A gracinha da creche. Essa colocação que eu fiz agora, que eu li agora, é autoria do Miramês, né? Está na coleção Filosofia Espírita. João Nunes Maia também, pelo Espírito Miramês. Então, enquanto isso. Dalton não volta. Dalton voltou? Dalton voltou, não? Dalton voltou, sim. Aí. Então, complementa, Dalton. Vamos, Dalton, acaba aí. Está sem som ainda. Liga e desliga aí. Agora estou com som. Agora sim, vai. Sim, pronto, pode ir. Então, dentro desse nosso tempo, né, que ainda é pequeno para nós entender certas situações, de vez em quando ele manda um missionário aqui para que possa esclarecer alguma coisa para a gente, para que a gente suba um degrau. Né? E daqui a pouco vai chegar um Eunápio da vida, um Zé Luiz, né, uma certa sabedoria maior do que aquela que a gente já tem aqui, para que a gente possa transitar nesse planeta. Seu som caiu de novo, Dalton. Pode falar, Dalton. Estou de volta. Né? Então, eu vejo por esse campo, ainda é infinito ainda, porque não tem alguém que tenha esse conhecimento e diga, não, a coisa vai até esse ponto, daí para frente, vamos passar a conhecer agora. Então, eu estou muito com o Miramês, tem certas coisas que é preciso que a gente, se não buscar... espiritualmente primeiro. Exatamente. Né? Eu gostei. Dá chance para que os nossos olhos, que só alcança até um horizonte, que a gente saiba que depois do horizonte tem alguma coisa, né? Preciso que a gente veja. Sinta dessa maneira. Exatamente, eu gostei desse recado do Miramês, porque é isso. Quando olharmos as estrelas no céu, nós percebemos, assim, termos a certeza de que além delas tem um infinito que nós ainda não alcançamos, mas que para chegar nele nós precisamos da educação espiritual. Eu achei muito interessante essa colocação, aí quis compartilhar com vocês, né? E aí ele ainda complementa que quem deixa para depois o conhecimento de si mesmo, que é essa educação espiritual, que é individual, e tenta a sabedoria exterior apenas, né, desconhece a verdadeira porta da felicidade, porque cada espírito é um mundo
um universo em miniatura, onde mora Deus. Então, ele habita em nós, né, também, e vibram todas as suas leis. Nós não percebemos isso. Quando nós, sábado, sobre a lenda árabe, que nós falávamos, ou foi quinta-feira, que nós dormimos mal, nos alimentamos mal, falamos mal, pensamos mal, sentimos mal, sentimos a expressão dos nossos sentimentos. É nesse sentido, ferindo as leis naturais, as leis divinas, porque nosso organismo, o sangue, todos os nossos líquidos, todas as nossas células, tudo interligado, trabalhando para todo o nosso funcionamento, e nós nos agredindo, né? Ferindo a lei de Deus. Ele está aqui, mora dentro de nós, habita em nós, vibram em nós todas as suas leis, em ação compatível com o tamanho da nossa individualidade. E nós, como pensamos pouco nisso? E aí a doutrina espírita é isso, é raciocinar, é pensar, é refletir. Então, quando a gente fala Deus acompanha, está acompanhando esse universo, esse funcionamento que é perfeito. Está aqui, eu estou falando, porque está tudo ali interligado, meu coração está bombeando, o sangue está bombeando, está tudo em perfeito funcionamento. E nós precisamos compreender isso, permitir esse desenvolvimento espiritual, essa educação espiritual, para entender a lei divina e o infinito da criação. Nós só vamos entender quando nos educarmos espiritualmente. E como o tempo meio que correu, eu vou fechar a questão número 3 e depois abrir para falarmos em conjunto de novo. A questão número 3, Kardec pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E os espíritos superiores respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana. De novo, a convergência com o que Miramês nos falou. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E tem o comentário de Kardec: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Gente, isso é assim, calma, ainda estamos engateando, vamos compreender tudo isso, porque nós somos criaturas de Deus, nosso DNA é divino, mas ainda estamos aprimorando, ainda estamos em evolução, com muito a ser aprendido, não apenas no aspecto do entendimento do que está fora de nós, mas do que está dentro de nós. Então, nós concluímos aqui a nossa parte e passo para vocês complementarem alguma coisa. Eu queria agora falar, não sei, me passou aqui na cabeça, né? Queremos dar limites porque talvez somos limitados demais, né? Ainda, Rita. Ainda, Ainda. Ainda, Nádia.
Ainda. Algumas coisas já começamos a compreender melhor do Pentateuco, dos escritos da época de Allan Kardec. Vocês não esqueçam que Einstein vem depois de teoria de Einstein, é depois de Kardec. Então, a questão de DNA, das fias de decomposição, do macro ser semelhante ao micro, tudo está em correlação, a gente ainda é incapaz de colocar em palavras. A gente ainda é incapaz de definir. Por isso é necessário que ainda tenhamos os 5 axiomas de Deus como causa primária de todas as coisas, enfim, o que foi passado lá no início. Então, por isso, ainda é necessário haver os axiomas. Daqui a um pouco já não vai mais ser necessário. Isso. Perfeito, muito bom. Muito bom. Alguém mais? São 5h25. Eu gostaria de falar sobre o nó na cabeça, né? Essa ideia do Deus infinito, né? Parece ser uma coisa tão lógica e, ao mesmo tempo, tão ilógica, né? Por mais que a gente admitir que Deus é infinito, você tem que imaginar o seguinte: nós conseguimos, de fato, definir o infinito? Não. Se algum dia a gente conseguir definir o que é infinito, Deus terá que estar além do infinito, ou maior que o infinito, ou menor que o infinito. Porque, entendeu? A ideia está certa, queremos colocar limite, tornar tangível as coisas. O infinito não é tangível para a gente, por isso está lá no infinito. Mas tem um detalhe, por isso que eu falo que o infinito tem que ter algum limite, porque Deus está além dele. Assim como fala, nós seremos Deus? Não, porque senão seremos absolutamente perfeitos igual a Deus. Então temos que ser um pouquinho menor que Deus. A perfeição não nos caberá nunca. Uma vez um ateu me perguntou, se Deus é tão bom assim, por que não fez a gente perfeito? E eu não soube responder na hora. Depois de uns 3 meses e tal, aí veio a resposta. Não fez a gente perfeito? Porque senão seríamos deuses. Se Deus é um só, não cabe outra perfeição senão ele. Olha como é que dá, assim. Mas aí, se você pensar dessa forma, né, torna tangível tudo isso. Se eu consigo imaginar um Deus maior que tudo que se possa conhecer, além das fronteiras, então existe uma fronteira. E essa fronteira chama-se infinito. Por isso que eu não posso dizer que Deus é infinito, porque ele está além da fronteira. A gente não vai ter palavras, não temos ainda algo que consiga dar essa ideia. Muita gente fala assim, Deus está em todos os lugares, Deus está dentro de mim, Deus está na floresta. Se a gente fizer isso, a gente está encolhendo Deus. E Deus tem que estar absolutamente em qualquer lugar. Não só dentro de mim, ou dentro da floresta. Deus é brasileiro, não é assim? Deus é fiel. Uma vez o cara falou que Deus era corintiano porque Deus é fiel. Eu não posso, não dá. Eu não estou entendendo nada. Mas quando a gente diz que ele tem que entender de teoria de cordas também, da teoria de cordas, né? Você começa a perceber que essa dimensionalidade que quer se dar, quando você começa a ver teoria de cordas, você começa a perceber. Mas de quando é a teoria de cordas? Percebe? Então, é mais recente, colocar né? como finito, infinito, barreira, não tem começo, não tem fim, porque a gente não é capaz ainda de colocar em palavras. Se a gente for começar a esmiuçar cientificamente, já existe um monte de conceitos científicos que você consegue já delimitar, não é bem delimitar a palavra, mas delinear alguma coisa. Então, a coisa, como é muito mais complexo, se a gente for esmiuçar muito, vamos falar de teoria de cordas, vamos falar não precisa. Né? Se a gente ficar com os 5 axiomas e a partir daí fazer o estudo da doutrina,
já está de bom tamanho. E assim, uma coisa importante para pensar também que nós já sabemos que a nossa perfeição, quando nós falamos que somos perfectíveis, e a felicidade, que é a nossa destinação, a angelitude, é relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. A nossa vai ser sempre agora, a partir do momento que entendermos o que é infinito, vamos também ter a noção muito mais perto, mais precisa do que é Deus, de que é Deus, do que é que a gente tem hoje. Porque aí tem essa questão do desenvolvimento espiritual, da capacidade que a gente pode agora já trazer mais perto de nós Jesus. Os exemplos que ele deixou mostrava a pureza, a grandeza, a imensidão de conhecimentos, o domínio sobre a ciência, sobre as leis naturais, que a gente nem de perto, né? Então, se a gente chegar para Jesus e perguntar qual é a ideia que ele tem de Deus, com certeza vai estar muito, muito, muito oposta à ideia que nós fazemos. E quando nós falamos que Deus está em mim, não está limitando, porque ele não está só em mim, ele está em todos os lugares, em todo o universo, né? Então, é uma abrangência. Ele está na flor, está na estrela, está no universo individual, está no universo, em todos os lugares. É nesse sentido. E aí? Mas foi muito bom estudar as perguntas. Muito bom, foi bom assim. E aí vamos refletir e estudar, porque tem chão pela frente ainda, viu? Tem muito chão. Vamos mudar essa frase para ter infinito pela frente aí. É verdade. Ficar só no chão, a gente não chega lá. Vamos no infinito. Tem chão infinito aí. Mas diga. Tem chance, então, da gente aprender lá em cima, que bom, porque a minha aqui embaixo já está. Não, a gente está aprendendo aqui ainda. Para mim, por exemplo, foi uma agradável surpresa. O Luciano, terça-feira, na próxima semana, é Raquel com as perguntas 1, 2 e 3. Milhões de vezes que a gente já estudou o livro dos Espíritos, de frente para trás, de trás para frente. Eu fui pegar o meu livrinho aqui, que é velhinho, todo riscadinho, todo anotado. Tem aulas aqui que foram em 82, e eu vi que eu não sei de nada. Eu tive que, para fazer isso, trazer aqui para a gente compartilhar, eu tive que me debruçar, estudar, pesquisar. Parecia que era a primeira vez que o livro dos Espíritos chegava na minha mão. Então, essa riqueza é porque, e às vezes a gente deixa o pobrezinho de lado. Eu, no caso, que gosto de estudar mais o Evangelho, até passo aqui, consulto, mas esse mergulho, né? E olha que oportunidade, a nossa alegria de florescer está aqui permitindo que eu cuide mais da sementinha relacionada ao livro dos Espíritos e pesquise mais e estude mais e troque com vocês o conhecimento de cada um, o sentimento de cada um, que às vezes é mais importante do que a própria letra, a própria palavra, né? Então, foi uma oportunidade muito rica. Muito obrigada. Só fui intuída para fazer algo mais participativo, porque quando recebi a intuição, eu concluí que o livro dos Espíritos, principalmente, precisa
desse conjunto, desse todo mundo falando, opinando, o mais que for possível, claro, mas assim, com essa participação de todos, porque é um conteúdo que realmente fala de cada um de nós, né? Repetindo, é a nossa origem, é a nossa destinação, é o meio que nós temos que percorrer nesse caminhar. Beleza, Raquel. O Luciano chegou para fazer a prece. Que beleza! Eu acho que ele não vai poder, que ele Ele está está na dizendo base. que não pode. Não, ele está Não na chegou para base. ouvir a prece. É Não tem verdade. condições. Eu sei que não, querido. Boa travessia. Podemos encerrar, então? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fátima, como que foi a sua experiência participando? Eliane? Olha, cada vez vai enriquecendo mais e eu vou aprendendo um pouquinho. Que bom, muito bom. Muito bom. Devagarinho. Isso. Eu gostei que aceitou o desafio, é isso mesmo. A gente está aprendendo, todo mundo. É muito bom. Eliane, quer falar alguma coisinha? Ai, não queria falar, não. Tá bom, então, não fala, então tá bom. Tá ótimo, então. Prefiro ficar quietinha por enquanto. Deixa eu... Está vendo a definição de infinito? É infinitamente honesta. Porque assim, não sei muito ainda o que falar, não. Aí eu prefiro esperar, ir lendo aqui e depois Mas qualquer falar dúvida, com convicção. Mas qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Não, as perguntas... Dona Eliane está fazendo igual a Glória Pires, no dia que foi comentar o Oscar. Eu não vi. O que ela falou? Eu também não vi. Dona Agora Eliane, Dona Eliane, a senhora está fazendo igual a Glória Pires no dia que foi comentar o Oscar. O que ela falou? Condições de opinar. Não tem condições, ela não tinha condição de opinar. Todo mundo tem condição de dar uma contribuição. Todo mundo Não, tem realmente... o seu passinho. Não, realmente ter a gente tem, mas assim, eu prefiro ainda esperar um pouquinho para dar uma opinião maior, sei lá, não sei, não estou me sentindo à vontade. Tá bom, fica tranquila. Podemos encerrar. Bom, Glória Pires. Eu já dei opinião aqui, eu já falei algumas coisas, só que hoje eu não estou me sentindo à vontade. Podemos encerrar, então? Foi só uma provocação, Dona Eliane, não leva tão a sério. Não, mas não levo, não. Eu estou infinitamente tranquila. Josi, eu posso Graças a pedir Deus, para bom você isso, muito fazer bom. a prece final, Josi? Muito bom, Pode. Taline. Pode. Então, Você, Luiz, pode falar amém, aí você para a gravação. Amém, Ok. não, graças a Deus. Que assim seja. Pode ser amém também. Tá Então, bom, pode vamos lá. fazer, Josi. E assim, Mestre Jesus, agradecendo por mais esses momentos de aprendizagem. Aqui estamos, Senhor, para entender as coisas que acontecem ao nosso redor. Agradecendo a espiritualidade aqui presente, que está levando para todos os cantos do nosso planeta paz, amor, alegria. Que possamos, Senhor, com esperança, continuar no nosso aprendizado, nas nossas reflexões. E assim, Mestre Jesus,
que essa alegria abranja todo o universo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.